Deus tem uma palavra poderosa para você. Esse é o ano da graça, o ano da multiplicação extraordinária, o ano da restituição, o ano do reposicionamento, o ano do aceleramento, o ano de uma colheita superabundante. E você não pode deixar de, todos os dias, lembrar que você está no ano da graça. Esse ano Deus preparou algo extraordinário para você. Deus, Ele fez uma promessa superior para você. E essa promessa está confirmada na nova aliança com nós estamos. Abra a tua Bíblia aí em Hebreus no capítulo 6, no capítulo 8, versículo 6. É uma palavra simples que eu vou ministrar nessa noite, mas é uma palavra bastante profunda. Quem achou, diga amém. Capítulo 8, versículo 6, Hebreus. O profeta estava ministrando sobre finanças. E é interessante o que a incredulidade faz. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a incredulidade te faz viver com sede quando tem água para beber. A incredulidade, ela te faz viver com sede quando tem água para beber. Porque talvez a fonte, ela está a um passo de você, mas você não consegue acreditar que basta você dar um passo em fidelidade, que você alcançará a fonte para você matar a sua sede. Tem muita gente vivendo com sede a um passo da fonte da água por conta da incredulidade. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Feche seus olhos. Pai, te adoramos essa noite, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite para adorar o Seu nome. Deus, muito obrigado pelos Seus filhos que conseguiram chegar aqui nessa noite. Oh Deus, nós sabemos que os céus prepararam algo especial para nós aqui, Senhor Deus. Receberemos o impacto da Tua palavra. Oh Deus, esses dias, Senhor Deus, oh Pai, onde temos visto tantas coisas acontecerem, nós nos apegamos à Tua vitória, porque a Tua vitória na cruz é a nossa vitória. A Tua vitória sobre todas as coisas é a nossa vitória sobre todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, declaramos que a Tua graça está aqui nessa noite. Quebramos, Senhor Deus, ó Pai, todo estupor, toda letargia, toda sonolência, Senhor Deus, toda inquietação seja quebrada nessa hora. Ó Deus, declaramos, Senhor Deus, ó Pai, que as nossas mentes sejam levadas cativa à sala do trono. Toda mente que estava guiando agora, Senhor Deus, ó Pai, seja alinhada, Senhor Deus, ó Pai, à sala do trono. Toda conversa paralela, Senhor Deus, ó Pai, toda inquietação seja quebrada agora. Declaramos, Senhor Deus, ó Pai, que agora nós estamos prontos para Te ouvirmos, Senhor Deus, ó Pai. Queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir, Senhor Deus, ó Pai, Tu falando conosco. Esse é um momento crucial do culto, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, ó Pai, Tu vai falar com a Tua igreja. Então, Espírito Santo, Tu tens a liberdade neste lugar. Ó Deus, Tu tens a liberdade sobre a minha vida, me usa como um canal, nos surpreenda, Senhor Deus, ó Pai, com a Tua bondade nessa noite, que a Tua graça, o Teu poder e a Tua revelação seja liberada sobre nós neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, toda frieza, Senhor Deus, ó Pai, todo entorpecimento seja quebrado nessa hora, em nome de Jesus, amém, aleluia. Então, vou te pedir que não saia do seu lugar, não vá ao banheiro, não converse com a pessoa que está ao seu lado, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não me incomode. Deus, vamos usar uma fala que disseram para Jairo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não incomode o mestre.
não me incomode. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Na Bíblia, o que aconteceu no Antigo Testamento não é superior ao que estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que a nova aliança traz promessas que é superior a quaisquer promessas do Antigo Testamento. Aquilo que Jesus viveu na cruz nos habilita a fazer tudo o que ele fez e muito mais. Aquilo que foi instituído por Jesus na cruz, não há comparação. O autor de Hebreus diz que esses esperam por nós, porque iríamos fazer hoje, iremos ver aquilo que eles não viram. Hoje, nós vemos que o que o autor de Hebreus dizia, que aqueles esperavam por nós, porque nós iríamos ver aquilo que eles não viram. Ele estava falando dos profetas, ele estava falando dos apóstolos, ele estava falando daqueles que nos antecederam, como o profeta messiânico Isaías, que ele viu os céus abertos, e ele profetizou a vida do Messias, ele profetizou que haveria alguém que morreria na cruz, haveria alguém que derramaria o seu sangue para uma nova aliança e para que se cumprisse a promessa. Aquilo que eles não viram, aquilo que eles não puderam participar, foi liberado para mim e para você. Por isso, nada que aconteceu no Antigo Testamento é maior do que o que estamos vivendo hoje. O profeta, ele teve um deslumbre, ele teve um insight, ele teve uma impressão, ele viu o trailer do futuro, ele teve um spoiler daquilo que ia acontecer nesses dias de hoje. E nós estamos a alguns passos daquilo que Deus vai fazer nesse tempo, da sua graça sendo derramada sobre nós. Nós estamos vivendo em um tempo poderoso, nós estamos vivendo em um tempo profético, e não há comparação do que aconteceu com aquilo que Jesus ele fez na cruz. Nós somos um povo privilegiado, e muitas das vezes olhamos e parece que nada está acontecendo, porque você ainda não entendeu o poder da nova aliança. Havia uma antiga aliança que Deus havia feito com o povo, mas essa aliança não foi suficiente, porque o homem pecou e essa aliança foi quebrada. Mas aquele que veio para derramar o seu sangue, para morrer na cruz, ele fez uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança irrevogável, um pacto a qual não pode ser quebrado. Ele está aqui nessa noite e ele está dizendo para mim e para você: se prepare, porque você entrou no ano da graça. Se prepare, porque você viverá a graça a super graça. Você viverá a graça, que é o poder, que é o favor, que é mais do que o favor imerecido. É o poder para subjugar o pecado, é poder e autoridade para subjugar as suas vontades, é o poder e a autoridade para subjugar os seus desejos, é o poder e a autoridade para viver um tempo de milagre extraordinário, é o poder para que você viva uma colheita superabundante, é o poder para que você seja restituído de tudo aquilo que foi roubado de você. Essa é a noite para você entender que há um poder sobre nós aqui, há uma graça sobre nós, a graça foi liberada. Nós estamos vivendo em dias em que o Senhor está dizendo: eis que eu farei grandes coisas, eis que eu derramarei sobre vós a graça, o poder da graça. A graça é escandalosa, as pessoas irão se escandalizar com aquilo que Deus irá fazer na sua vida. Os seus inimigos ficarão escandalizados com aquilo que Deus fará na sua vida. Eles dirão: é demais para ele, ele não merece. Eles dirão: como pode? Ele viveu o que ele está vivendo, mas a graça veio para trazer um escândalo aos nossos inimigos. Os nossos inimigos olharão perplexos e verão o que Deus fará na minha e na sua vida. Eu, se eu fosse você, reagia aí, dava um brado de júbilo, recebia essa palavra, tomava posse daquilo que Deus está falando.
Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus é o mesmo ontem e hoje, e para sempre Ele será o que Ele sempre foi. Jesus, Ele sempre teve uma palavra, uma solução, uma cura, um milagre. Ele ressuscitou os mortos, curou os enfermos, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E às vezes eu fico olhando, e as pessoas ficam falando que nós exageramos quando falamos de milagre. Mas quem exagerou quando se fala de milagre foi o próprio Jesus. Porque Ele foi gerado de uma virgem, ressuscitou ao terceiro dia, Ele curou os cegos, ressuscitou os mortos, e Ele mesmo foi uma testemunha viva do poder de Deus. A obra que Ele faz e que Ele fez, Ele disse que nós faríamos obras maiores ainda. Deus já nos deu o sim e um amém, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. A vitória de Jesus sobre o pecado é a nossa vitória sobre o pecado. E Ele deixou 4 promessas superiores que estão alinhadas para que nós vivêssemos isso agora no tempo da graça. Eu vou ser bem rápido nessa palavra, eu não vou me alongar, mas eu quero dizer para você: se prepare, porque Deus tem algo preparado para você nesse tempo. E a primeira promessa superior: os céus abertos na sua vida, que não haveria mais céus fechados. O único céu fechado que existiria e que existe está entre as suas 2 orelhas. Não há céu fechado, está na sua mente. Os céus já foram abertos. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não precisa orar para que os céus se abram. Os céus já estão abertos, porque o véu foi rasgado de cima para baixo para nunca mais ser costurado. Não existe céu fechado, existe mentes fechadas, existe mentes que estão debaixo da influência de incredulidades, mentes que não acreditam no poder de Deus, mentes que não acreditam no que Deus pode fazer, naquilo que Ele é capaz de fazer, mentes que não acreditam no poder transformador do próprio Deus. Não há céu fechado. Não existe céu fechado, porque o céu, ele foi aberto, e o inimigo não pode costurar mais. Ele foi aberto para nunca mais ser fechado. O preço foi pago. Você não deve nada para ninguém. Você não deve nada para o seu inimigo. Talvez você tenha vivido uma vida onde o seu inimigo tem dito para você todos os dias que você deve alguma coisa para ele. Talvez ele tenha falado no teu ouvido, tem te acusado, tem te apontado, tem feito você viver uma vida com um sentimento de culpa. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o preço foi pago. Você não deve nada, porque Jesus, Ele morreu na cruz. Ele disse uma palavra na cruz: tetelestai. O preço já foi pago. Não devemos nada para o nosso inimigo, mas vivemos uma vida de prisão, porque o inimigo, ele conseguiu penetrar nas nossas crenças, o inimigo conseguiu penetrar nas nossas mentes, o inimigo tem controlado as mentes de muitos, e é por isso que a igreja não consegue romper, é por isso que a igreja não consegue viver um tempo de milagres sobrenaturais, é por isso que a igreja não consegue enxergar o poder da cruz, é por isso que a igreja está limitada, é por isso que a igreja não consegue perceber que os céus estão abertos. A igreja ficou limitada. Por que a igreja ficou limitada? Porque o inimigo entrou no seu sistema de crença, e mais do que isso, você tem concordado com aquilo que ele tem soprado no teu ouvido, com aquilo que ele tem trago nos seus pensamentos, você tem concordado que todas as coisas que ele tem dito a seu respeito é verdade, mas nessa noite eu quero te dizer: ei, você está debaixo de uma aliança, você está debaixo de um pacto que foi feito, você está debaixo de um poder remidor. Ei, o Senhor foi
foi o nosso remidor, Ele nos remiu, o seu sangue nos remiu, Ele nos livrou, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Ei, eu quero dizer para você, você foi transportado do império das trevas para o reino da sua luz. Meu Deus! Deus tem boas coisas para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem boas coisas para você. Ele já preparou todas as coisas para você. Antes mesmo de você vir ao mundo, Ele já havia feito isso. É por isso que lá atrás, o profeta Isaías, ele profetizou: ah, se fendesse os céus. Ah, se ele fendesse os céus. Se o céu se abrisse, e se ele liberasse sobre nós o fogo. Ele já sabia que no século 21, num domingo como esse, uma igreja estaria reunida, porque ele já havia visto isso. Ele já havia tido um spoiler do que aconteceria nesses dias. Ele viu lá atrás, ele creu, mas ele sabia que ele não ia participar, porque isso estava preparado para mim e para você. Viver o que nós estamos vivendo hoje foi preparado para mim e para você. Ei, viver após o Messias era algo que estava preparado para o Wilson, era algo que estava preparado para a Michele, era algo que estava preparado para o Márcio, para a Marcela, para a Elane, para o Rafael, para o Daniel, para a Vanessa. Era algo que estava preparado para nós nesse dia, porque o poder que foi liberado sobre nós é um poder de fazer obras maiores ainda. E porque a igreja ainda não entendeu que existe um poder sobre nós, um poder para expulsar os demônios, um poder para curar os enfermos, um poder para pregar a palavra e o traficante se converter, um poder para libertar as pessoas do vício, um poder para libertar a nossa família, um poder para quebrar o jugo, um poder para tirar o peso, um poder da unção que ele desfaz todo o mal. Meu Deus! A igreja não entendeu isso, mas o profeta Isaías entendeu. A igreja não entendeu que precisava alguém vir. É por isso que você vai ver Isaías falando: se não tem ninguém para ir, envia-me a mim. Ele estava tendo um deslumbre do que aconteceria nos céus, porque Adão pecou. Porque a ideia de Deus era fazer o Éden como os céus. É por isso que a oração do Pai Nosso vai dizer: seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Mas Adão pecou, e o lugar de delícia, ele foi transformado, e foi dada autoridade sobre aquele lugar que era do homem. Porque a palavra vem em Gênesis dizendo para Adão, que Adão precisava dominar. Domine e subjugue. Havia um mandato de domínio sobre Adão. Multiplique. E Adão multiplicou, mas perdeu o domínio, porque ele pecou. E desde então, o homem foi subjugado pelo pecado de um outro homem. A ponto de Abel, seu filho, ter o seu sangue derramado. E a palavra vai dizer que o sangue de Abel clamava, até que veio o sangue do nosso Redentor, que veio nos remir. Porque o sangue de Abel não era suficiente, precisaria de vir alguém para derramar o seu sangue. E veio o segundo Adão, Jesus, para derramar o seu sangue, para nos remir do nosso pecado. E remir, a palavra remir significa ser comprado do mercado de escravo. A palavra remir significa que eu e você fomos comprados, e comprados a preço de sangue. Nós sabemos que quando vem uma remissão, nós somos levados a um nível, nós somos libertos. Só que a igreja não entendeu que ela não está mais debaixo do jugo do pecado, que a igreja não entendeu que ela não é mais escrava, porque ela não está atrelada à antiga aliança, mas à nova aliança. A igreja ainda não entendeu que há um poder sobre ela, que ela pode subjugar o seu inimigo, mas a igreja
tem sido subjugada por Satanás, pelo adversário, pelas doenças, pelos os problemas psíquicos. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, Deus está falando comigo e com você. Se você quer viver tempos extraordinários, você precisa entender quem você é, para que você foi chamado, aonde você está posicionado e qual parte de qual aliança você faz. A sua aliança não é a aliança antiga, a sua aliança é a nova aliança, porque aquele que fez a aliança, aquele que fez o pacto, aquele que te remiu, ele é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Eu sei que você hoje está assim meio lento por conta do calor. Sei que sua mente está longe, mas olha a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: traga sua mente para cá. Diga: traga sua mente para cá. Você não pode ser só um corpo presente num culto. A sua mente tem que estar aqui. A sua mente tem que estar cativa à sala do trono. Então pare de roer unha. Deus, ele precisa mudar essa realidade. Deus, ele está dizendo que ele vai mudar a realidade. E a nossa realidade vai dobrar. A nossa realidade será maior ainda. Deixa eu te falar algo. Você está debaixo da graça. Os céus estão abertos. Deus tem coisas boas para mim e para você. Existem pessoas que vivem pensando mais nas obras do diabo do que naquilo que Deus pode fazer. Bill Johnson, ele vai dizer que o que se manifesta, a realidade que vai se manifestar, é a realidade que você tem mais consciência. Se você tem mais consciência da realidade do inferno, vai ser ela que vai se manifestar. Se você tem mais consciência das obras de Satanás, é essa a realidade que vai se manifestar. Mas se você tem mais consciência da realidade dos céus, serão os céus que irão se manifestar na sua vida. Foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Só que nós não entendemos que nós fomos comissionados para isso também. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado. Sabe por que Deus te chamou? Porque há um poder em você para desfazer as obras do diabo. Essa é a primeira promessa, céus abertos. Então diga comigo: os céus estão abertos para mim. Nunca mais eu vou dizer que os céus estão fechados. Deus, ele quer entrar no seu sistema de crença. Deus, ele quer entrar na sua mente. Deus, ele quer dizer para você: ei, você precisa ter uma mente de Cristo. Você precisa ter uma mente transformada. Porque só um crente com a mente transformada, ele não vive uma vida como os céus, como se os céus não estivessem o respondendo. Os céus te respondem, é você que não ouve. Você está na frequência errada. Você não consegue ouvir o que os céus estão dizendo. Há o receptor e o emissor. O céu tem emitido as mensagens, mas você, como receptor, não tem conseguido entender, porque você está na frequência errada. Eu te convido nessa noite a entrar na frequência certa. Ei, eu te convido nessa noite a alinhar a sua frequência. O mundo espiritual, ele tem falado com você, mas você não consegue perceber, porque você vive na frequência errada. Ei, existem pessoas que te tiram da frequência. Existem coisas que você assiste que te tiram da frequência. Existem situações que te tiram da frequência. É por isso que você não consegue acertar a estação. Deus está falando para você: ei, é tempo de você entrar na frequência certa, porque os céus têm mandado mensagem para você, mas você não tem comprometido, não tem entendido, não tem estado comprometido em ouvir a mensagem dos céus, porque as pessoas a qual você fala, as pessoas a qual você anda, as coisas que você vê, está comprometendo a frequência espiritual na sua vida. É por isso que você não consegue entender muitas coisas. Ei, alinhe a sua frequência. Alinhe a sua frequência. Deus, ele está falando para você. Por conta da frequência errada, por conta de estar na frequência errada, foi por esse motivo que Eva caiu. Ela entrou na frequência da serpente. Ela saiu da frequência certa. Todos os dias havia uma frequência entre Deus e o homem. Todas as tardes ele encontrava com o homem. Mas Eva conseguiu sair dessa frequência.
Adão conseguiu sair dessa frequência. E quando você está na frequência errada, só existe um final: a queda. Só que eu quero dizer para você nessa noite, você pode alinhar a sua frequência nessa noite. Então alinhe a sua frequência. A segunda aliança superior, a segunda promessa superior: o seu deserto florescerá. Deus muda a geografia à sua volta. Deus vai afetar a atmosfera ao seu redor. Deixa eu te falar algo. Não importa o que vai acontecer, Deus ele está dizendo para você: vem tempos de liberalidade na sua vida. Vem um tempo de liberalidade na sua vida. Deus ele está dizendo para você: ei, eu estou criando caminhos novos. Eu estou criando rios no ermo. Eu estou criando rio no deserto, caminhos no ermo. Deus está dizendo para você nessa noite: vem um tempo de liberalidade para você. Ei, chega de viver com apenas uma medida. Deus ele está dizendo para você: eu vou superabundar, eu vou liberar. Esse é um tempo em que você viverá um crescimento. Esse é um tempo em que você viverá uma colheita superabundante. Esse é um tempo em que você viverá uma multiplicação extraordinária. Deus está falando para você nessa noite: abra o teu espírito, erga as suas mãos e tome posse de um tempo de liberalidade. Os céus estão abertos sobre você. Os céus estão liberando sobre a sua vida nessa noite um tempo de liberalidade. Ei, as janelas estão abertas, as comportas dos céus estão abertas sobre a sua vida. Não haverá mais deserto, não haverá mais escassez, não haverá mais pobreza. Deus está quebrando o sistema da pobreza na sua vida. Deus está dizendo para você: eu quebro agora todo o sistema de pobreza. Eu quebro agora toda malignidade que tem te feito viver um cativeiro de escassez. Deus está dizendo para você: aquilo que tem chegado na sua mão não tem sido suficiente, mas eu quero profetizar nessa noite que a partir de agora, ei, Deus vai encher as suas mãos. Deus encherá as suas mãos. Deus encherá as suas mãos. Deus encherá os seus celeiros. Deus encherá. Deus encherá. Deus encherá. Você passou por um tempo em que Deus estava liberando sobre você a capacidade de ser dobrado e te dando resiliência para que você fosse esticado e voltasse ao estado original. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará o bem algum não retirará bem alguns aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Deus ele está dizendo para você: coloque a sua confiança em mim. Coloque a sua confiança nele. Coloque a sua confiança nele. No Salmo 84 vai dizer que aquele que é fiel, ele passa pelo vale da escassez, mas faz dele um manancial. Ei, Deus está dizendo para você: eu vou fazer algo poderoso na sua vida. Talvez você tenha dito: eu estou passando pelo vale da escassez. Se prepare, porque Deus vai fazer desse vale um vale de manancial, um lugar de manancial. Deus ele vai entrar na sua vida com provisão. Eu vejo no meu espírito aqui Deus liberando provisão. Eu vejo alguns cifrões, eu vejo algumas notas. Deus está mostrando aqui algumas notas de dólar. Eu quero dizer para você: Deus está mudando a realidade financeira de alguns aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: ei, você entra em um tempo onde eu vou liberar sobre você recursos.
recursos, e os recursos não serão limitados, serão recursos ilimitados. Eu vejo no meu espírito nitidamente uma chuva de dólar. Eu quero dizer para você, Deus vai alcançar alguém, Deus vai alcançar alguns aqui nessa noite com uma prosperidade tamanha. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou abrindo uma porta de crescimento, uma porta de prosperidade sobre você. Ei, o seu deserto florescerá. Ei, o seu deserto florescerá. Ei, o seu deserto florescerá. Se prepare. Se prepare. Você já viu o lugar que você está agora? Antes de você chegar, olha o que Deus já fez. Deus, Ele está dizendo para você: eu vou fazer muito mais. Em Jeremias 17, versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar os seus frutos. Essa é a palavra que Deus tem para você. As suas raízes se estenderão a partir de hoje até o ribeiro. E num tempo de escassez, não importa o prognóstico que os economistas estão dizendo, não importa o que estão dizendo a respeito da economia do Brasil, as suas raízes se estenderá até o ribeiro. E no tempo de escassez, as suas folhas permanecerão verdes e você dará fruto. Não haverá escassez, não haverá falta, não haverá. Ei, essa palavra é só para aqueles que creem. Se você crê nessa noite, libere um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. Se manifeste aí. Ei, o Senhor está dizendo: as suas raízes se estenderão até o ribeiro. Uma colheita abundante haverá. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: em qualquer tempo ou geografia, você não deixará de ter a sua colheita. E não importa o tempo, não importa a geografia, você não deixará de ter a sua colheita. Deus, Ele está dizendo para você: se prepare, porque vem uma colheita poderosa sobre você. Ei, deixa eu quero dizer para você nessa noite: erga os seus olhos. Erga os seus olhos nessa noite, porque os campos já estão preparados, já estão prontos para que você colha. A terceira manifestação da graça extrema, como eu já disse, é a graça escandalosa. A graça na sua vida vai escandalizar muitos dos seus inimigos, muitos que estão ao seu redor. Eles dirão e falarão: não acredito no que está acontecendo. Diga para o irmão que está ao seu lado: mas sabe o que vai acontecer a partir de hoje? É o transbordo da graça sobre a sua vida. Haverá o transbordo da graça sobre você. E a graça vai transbordar em você, não para que você receba isso apenas para você e para a sua família, mas o transbordo da graça virá para você transbordar nos outros. Aquilo que virá sobre você, você irá transbordar nos outros. É o fator Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer para você: aqueles que estarão perto de você, os seus familiares, receberão do transbordo que Deus vai liberar sobre a sua vida. Você vai receber um transbordo para transbordar sobre os seus irmãos, para transbordar sobre os seus filhos,
para transportar sobre aqueles que estão ao seu redor. O Senhor irá liberar algo sobre a sua vida, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, seja em qual for a esfera da sua vida, para que você transborde sobre aqueles que estão ao seu redor. Benditas serão todas as famílias que estarão perto de você. Benditos serão aqueles que poderão entrar debaixo da sua sombra, comer do seu fruto e repousar em ti, porque o Senhor está dizendo para você: se prepare para o transbordo de Deus sobre a sua vida. Uou! Meu Deus. Terceiro, a graça dá poder. Diga: você terá poder. Você irá caminhar em poder. A graça vai te empoderar. Você será alguém empoderado. Você vai receber poder para pisar em serpentes e em escorpiões. Não adianta se levantarem contra você. Não adianta as pessoas falarem de você. Não adianta se reunirem contra você. O Senhor vai fazer com você como fez nos dias de Ezequias. Os seus inimigos ficarão confundidos e desbaratinados. Eles mesmos irão se destruírem. O Senhor está dizendo para você: ei, se prepare, porque no mesmo que eu fiz nos dias de Ezequias, eu farei com você. Os seus inimigos ficarão confundidos e desbaratinados. O Senhor está confundindo os seus inimigos. Ele está rasgando os planos dos seus inimigos contra você. O Senhor está fazendo você invisível aos olhos dos seus inimigos. Eles mesmos se destruirão. Oh, meu Deus. Deus está te dando poder. O favor extremo de Deus vai te alcançar. Balance o ombro do teu irmão e diga para ele: o favor extremo de Deus vai te alcançar. Deus está te devolvendo a sua dignidade. Ei, Deus está te devolvendo a sua dignidade em todas as áreas da sua vida. Deus está devolvendo a dignidade em todas as áreas da sua vida. Lembre, você lembra da mulher adúltera? Ela havia perdido a sua dignidade, mas a dignidade dela foi devolvida. Jesus, Ele está devolvendo a sua dignidade. Eu não sei qual foi o momento que você perdeu a sua dignidade, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela espiritual, seja ela profissional. Deus está dizendo para você: eu estou devolvendo a sua dignidade. Ei, a minha graça está te alcançando nessa noite. A tua graça está te dando poder para você dar a volta por cima. Ei, Deus está dizendo para você: se prepare para esse tempo. Se prepare para esse tempo, porque o meu favor extremo, o favor extremo de Deus, Ele está te alcançando. Uau. Glória a Deus. Mas e o que eu fiz, apóstolo? Deus não te paga segundo as tuas obras, mas segundo o Pai amoroso e misericordioso que Ele é. O inimigo tem dito para você: e o que você fez? Como é que você vai viver tudo isso, se você fez tantas coisas erradas? Só que Deus não te paga segundo as tuas obras, mas segundo o Pai misericordioso que Ele é. Deus, Ele está dizendo para você nessa noite: se levante, se erga, assim como Ele fez com aquela mulher. Olhe para o lado, olhe para trás, aonde estão os seus acusadores. Vá e não peques mais. Quarta promessa superior: novo nascimento. E havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe:
Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o meu reino, ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus disse para ele, para Nicodemos. Porém, Nicodemos, Jesus disse para ele que não era disso que ele estava falando. Ele disse que ele precisaria nascer da graça e do Espírito. Porém, Nicodemos era tão quadrado que ele não conseguiu entender o que Jesus havia dito. A quarta promessa superior é o novo nascimento. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não viverá as primeiras 3 promessas se você não estiver vivendo a quarta. Diga para ele: não começará do início, vai começar do final para o... Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Tem muita gente querendo viver tudo aquilo que eu falei, mas sem viver o novo nascimento. Se não há novo nascimento, não haverá promessas superiores manifestas na sua vida. Se não há novo nascimento, não há poder sobre você da nova aliança. Se não há novo nascimento, você ficará onde você está. Se não há novo nascimento, você nunca terá o poder da graça para subjugar o seu inimigo. Se não há novo nascimento, você nunca terá autoridade sobre o pecado. Se não há novo nascimento, você nunca terá sobre as suas mãos o mandato de domínio. Deus está dizendo para você, a quarta promessa, ela é maior do que todas as outras, porque para você viver a primeira, para você viver a segunda, para você viver a terceira, você precisa primeiro viver a quarta promessa. Você precisa nascer da água e do Espírito. E um homem nascido da água e do Espírito, ele é alguém que não vive uma vida de pecado. Ele é alguém que não é dado às coisas do mundo. Ele vive uma vida em retidão. Um homem que é nascido de novo, ele não mente. Ele não engana. Um homem que é nascido de novo, ele não vive escondido atrás de máscaras. Um homem que é nascido de novo, ele carrega sobre ele o sangue de Cristo. Um homem que é nascido de novo, ele não está debaixo do governo satânico. Um homem que é nascido de novo, ele caminha de glória em glória. Deus, ele está nessa noite dizendo para mim e para você: é necessário nascer da água e do Espírito. Você precisa ser alguém preparado para transcender. Mas só há um meio para que você possa ser alguém que transcenda. É nascendo de novo. Transcender aí é além dos limites naturais, palpáveis, tangíveis e visíveis. Nicodemos não teve condições de entender o que o mestre Jesus estava falando para ele, porque ele não foi capaz de transcender. Ele não tinha uma mente transcendental. Ele estava com a mente cartesiana, quadrada. Ele estava apenas vivendo um resultado concreto.
Ele queria algo que não iria fazer efeito nenhum na vida dele. Só que eu quero dizer para você, o novo nascimento, ele te leva para um nível onde você rompe os limites naturais. Ei, para viver a nova promessa, para viver as promessas superiores, você precisa romper os limites naturais. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: é tempo de você transcender, é tempo de você ir além dos limites naturais, é tempo de você tirar os olhos daquilo que é palpável, daquilo que é tangível, daquilo que é visível. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Deus, ele está te chamando para um novo tempo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: receba essa palavra no teu espírito. Ei, todo espírito que tem te levado a viver uma vida medida, uma vida medida, está sendo quebrada agora. Talvez você tenha chegado até aqui. Se coloque de pé. Ele tem vivido com a porção diária. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale para ela: você tem vivido com a porção diária? Se você tem vivido com a porção diária, isso é sinal que você está no deserto. Todos os dias no deserto, Deus liberava uma porção diária. Maná. Diga: só que o deserto foi para aqueles que estavam debaixo da primeira aliança. Se você ainda está vivendo a porção diária, você ainda não entendeu a nova aliança.